Estado, e eu volto aqui à tribuna para, mais uma vez, falar a respeito dos royalties. Na semana passada eu ocupei essa tribuna para louvar a coragem, o discernimento e o respeito à Constituição Federal demonstrados pela presidenta Dilma Rousseff, ao vetar a tentativa de usurpação do pagamento dos royalties do petróleo, assegurado pela Constituição Federal aos estados produtores. Ela optou por decidir de forma institucional, fazendo o que lhe cabia fazer do alto de sua autoridade de dignatária maior da nação. Lamentavelmente, o Congresso Nacional não teve a mesma postura, optando por enfrentar o tema de forma provinciana e, por que não dizer, até mesmo gananciosa, em flagrante violação da nossa lei maior e desrespeito aos contratos já firmados. Os que defendem a quebra do Estado jurídico perfeito deram ao país um péssimo exemplo de descompromisso com a justiça e desprezo àquela mesma Constituição que nos comprometemos a guardar em nosso discurso de posse, em nosso compromisso de posse. Eles poderiam ter aprendido com a nossa presidenta, mas, ao contrário, ouço a notícia que o Congresso Nacional pretende votar requerimento de urgência para derrubar aquele veto, furando uma fila de mais de 3 mil outros que esperam também por deliberação. E o que é pior, a votação será secreta, impedindo que a população conheça a identidade desses legisladores que estão desprezando o que eu repito aqui, um Estado perfeito, um Estado jurídico perfeito. Talvez alguns deles possam ser identificados pelo regozijo, pela comemoração, em ver derrotados a presidenta, os estados produtores e também a própria Constituição Federal. Como afirmei na semana passada, caso o veto seja derrubado, peço que cada congressista que para isso colaborou, que não venha se acobertar com o voto secreto, assuma abertamente o seu ato de desrespeito à Constituição Federal. É necessário que a autoria desse, podemos assim dizer, dessa agressão à Carta Magna seja registrada nos anais da história, como alerta às futuras gerações. Um projeto contendo o tema tão polêmico foi aprovado nesta casa em apenas 2 meses e meio. Considerando que nossas sessões deliberativas ocorram 3 vezes por semana, o correto é afirmar que a discussão do PLS 448 consumiu somente 33 dias. Enquanto isso, deliberações de igual relevo, como o cálculo do Fundo de Participação dos Estados, se arrastam há mais de 2 anos. E nós vemos aí, presidente, o prazo, inclusive, se esgotando, e o senador que me antecedeu, o senador Assir, ele falava sobre isso. Imagina nós, numa sessão relâmpago, aprovarmos agora a questão do FPE e a Câmara ter apenas a semana que vem também para aprovar isso, para nós conseguirmos cumprir o prazo que foi determinado pelo Supremo. Então, são assuntos tão importantes, mas um assunto como o FPE ficou parado aqui 2 anos e agora estamos correndo contra o tempo, contra o cronômetro para poder aprovar. E a questão dos royalties, apenas 33 dias. Restará aos estados produtores recorrerem ao Supremo, a quem cumpre o nobre papel de guardião da Constituição, para fazer cessar esse desrespeito praticado pelo Congresso Nacional. Essa é a última esperança para que possamos oferecer a necessária segurança jurídica aos investidores internacionais e, finalmente, licitar novos campos do pré-sal, cujo processo o governo vem segurando há muito tempo, aguardando a decisão sobre a partilha dos royalties. Para finalizar, eu quero aqui reiterar, em homenagem à brava presidenta da República, o relato do professor de Finanças Públicas da Universidade de Turim, Giorgio Brosio,
notável estudioso dos royalties do petróleo, que em artigo publicado na semana passada afirmou categoricamente, abro aspas, se a presidenta Dilma não vetasse o projeto do Congresso, colocaria o Brasil numa posição única em que estados e municípios que não produzem petróleo ganhariam mais royalties do que aqueles que produzem. Quero reforçar aqui o fato dela ter colocado uma situação única. Quer dizer, somente no Brasil é que existiria tal situação, onde os municípios e estados não produtores de petróleo ganhariam mais do que os estados e municípios produtores de petróleo. Quer dizer, uma situação única somente no Brasil. O que nos faz lembrar, senhor presidente, uma frase que é muito dita aqui no Congresso, né, na Câmara, também no Senado, que é aquela questão da jabuticaba, né, que só dá no Brasil, né? Só no Brasil é que tem jabuticaba. Eu, particularmente, já gostei muito de jabuticaba. Hoje eu não gosto nem um pouco. Uma vez de tanto comer, acabei passando mal, então hoje eu não posso nem ver jabuticaba. Mas só tem no Brasil e há aqueles que gostam e gostam muito. Mas é uma situação que nós temos que realmente analisar. Então, hoje estaria sendo votado o requerimento de urgência para a questão do veto presidencial, foi transferido para amanhã. Já está havendo aí conversas, eu estava até conversando anteriormente com o senador Wellington Dias. Há uma conversa, nós queremos buscar um entendimento, mas eu quero reforçar aqui a minha posição, que no que diz respeito a contratos já licitados, a minha posição ela é imutável. No que diz respeito aos contratos já licitados, eu realmente não quero nenhuma alteração. Podemos discutir para frente, mas a questão dos contratos já licitados, para mim, é ponto e é em defesa da nossa Constituição e também para que o nosso país seja respeitado. Porque imagine nós ficarmos conhecidos no mundo como um país que não respeita contratos e que quebra contratos já assinados. Então era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigado.